Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Eu vou dar uma puxadinha bem aqui, tá certo? Para que a gente possa fazer essa imagem ficar um pouquinho melhor, tá ok? Muito bem. Se você é novo no canal, toque o sininho de notificação, né? Deixa aquele like legal, se inscreva, compartilhe, divulgue o canal, faça o que você puder, porque aqui você é convidado, você é participante, você é alguém importante nesse caminho do despertar, da expansão da consciência, da percepção espiritual interconectada, né? Porque tudo está intrinsecamente conectado uma coisa com outra, ok? Mas se você também quiser ser um parceiro financiador desse canal, né? Eu não diria uma sociedade, mas diria ser uma parceria, você é convidado a fazer qualquer doação que você quiser no Pix robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com. Lembrando que na capa dos vídeos, tá, de todos os vídeos, na thumbnail, tem lá o Pix, ok? Você pode ajudar, ajude. Muito bem, pessoal. Nós vamos dar início aqui a uma série, né? Isso aqui seria a aula inaugural dessa série agora, né? Que vai ser uma espécie de continuidade da série anterior, mas nós vamos pegar um pouquinho mais ali, entendeu? Vamos jogar um pouquinho mais aí numa breve visão, né? Porque eu tenho dito para vocês, vocês sabem disso, né? Que aqui nesse canal a gente procura estudar. Então, o que nós precisamos entender é que muita coisa está ligada à metafísica, ok? Certo? Inclusive, para a gente entender os gnósticos e toda a cosmogonia, cosmologia, a teogonia gnóstica, nós precisamos entender da metafísica, ok? Certo? Lembrando que os gnósticos, pessoal, gnose cristã, ok? Gnose cristã, ela está entre o primeiro e o segundo século, tá? Da era cristã, ok? Então, foram descobertos esses documentos aqui em 1945, precisamente, por aí, no Egito. Ok? Certo? No Egito. Na cidade de Nag Hammadi. Ah, ok? Então, esses documentos até então não eram conhecidos. O que se conhecia dos gnósticos era apenas informações dos chamados pais da igreja. Ok? Eram chamados dos pais da igreja, que os pais da igreja diziam, né, escreviam para refutar os gnósticos e tudo mais, né, o que eles entendiam e tudo mais, e etc. Né? Então, é importantíssimo a gente compreender isso aqui, porque se você não compreender esse princípio aqui, tá? Você provavelmente vai ter muita dificuldade de... Por que a gente defende tanto o gnosticismo cristão? Porque meus amigos, eles têm uma visão quase que muito séria do contexto do cosmológico, né, cosmogônico e teogônico da história se não do universo, mas
diríamos assim, do contexto geral, né? Do que eles entendiam por criação, por salvação, por o que eles entendiam do papel humano, quem era os humanos, quem era Deus, quem era o homem, quem era o Messias, etc. Tudo aqui eles têm uma visão, ok? Muita gente se prende muito apenas em um documento chamado Pistis Sophia, tá? Então tem gente que lê o Pistis Sophia e diz, pronto, eu já sei da gnose cristã. Não. Né? Então é preciso a gente entender. Por exemplo, na série passada eu li um documento chamado A Origem do Mundo, em que ele explica exatamente, né, todo aquele contexto. É só recorrer aos vídeos, você vai perceber que eles tinham um modelo de entender, né? Eles eram buscadores também, pessoal, né? Eles tinham o desejo de saber. Então é importante você notar isso aqui. Por quê? Porque a metafísica ela precisa ser compreendida. Porque senão você não entende a física, você não entende os aspectos primordiais da matéria. Ok? Então, não adianta as pessoas acharem que tem uma ciência que tem resposta para tudo, né? Igual a nossa querida física quântica, né? Então, para os gnósticos, existia algo que foi o início de tudo, tá? Que eles chamam de Uno, ok? Esse aqui, nós poderíamos chamar isso aqui de átomo, mas é um nome muito pobre, mas é o que eu vou usar. O átomo primordial. Ok? Certo? O átomo primordial. Então, é daqui, desse núcleo, certo? Vou fazer aqui assim, núcleo existencial. Ok? Que eles dizem que vai surgir o todo, né? Se vocês observarem, eu já fiz aqui algumas leituras levando em consideração, tá, algumas coisas relacionadas. Vou colocar isso aqui, ok? Do texto de João, tá? Em que João, né, em que Jesus respondendo ao João, tá? Eu vou pegar bem aqui logo, tá? Ele vai dizer o seguinte sobre o Uno, tá? Ele diz que o Uno é a mônada, tá? Tá aqui nesse livro aqui, ó, Gnoses de João. Então eles vão dizer que o Uno é a mônada, certo? Ok? Jesus vai dizer, olha, o Uno é a mônada, tá? Ele diz, é a mônada, há uma unidade acima da qual não há nada, é aquela que existe como verdadeiro Deus e Pai de tudo. Então ele já define que essa mônada é Deus, ok? Pai, tá? E ele vai dizer aqui, do todo, Pai do todo. Você vai entender o que é o todo, ok? Certo? Então olha aqui, ó. Ele define que a mônada, o Uno é a mônada, é Deus, Pai do todo. Essa é uma definição que os gnósticos vão ter, né? Logo de princípio. Então você vai dizer assim, vou me afastar para cá ou para cá. Aí, ó. Então eles vão dizer exatamente isso aí, ó. Então Jesus, aqui falando no Gnoses de João, ele vai dizer exatamente isso aqui.
Por que eu sempre recorro a esse documento? Porque ele é um dos documentos de Nag Hammadi que tem uma certa lógica sequencial, tá? Então isso aí é mais precisamente o que a gente entende, ok? Então ele diz o seguinte: é o espírito invisível. Então a gente vai começar a criar definições importantes, tá? E eu vou sempre mexendo aqui para que ele vai dizer que é ele vai dizer aqui, ó, é o espírito invisível. Então você vai ter aqui Deus Pai, ele vai chamar de espírito invisível. Certo? Espírito invisível. Então já temos definições aqui, ó. Ok? Já vai tendo definições. Presta atenção aí. Não se perca. Tá? Ele vai dizer também que está acima do todo. Esse espírito invisível, tá, está acima do todo. Tá? Preste bem atenção. É incorruptível, pura luz. Então ele dá uma outra definição. Ele diz que isso aqui é pura luz. Ok? Pura luz. Tá? Que olho algum é capaz de contemplar. O apóstolo Paulo disse: Deus é luz e nele não há treva. Tá? É o espírito invisível ou um. Não se deve pensar que seja um Deus como um Deus. Tá? Então não se deve pensar ele como um Deus entre os outros deuses, pois é mais do que um Deus. Tá? É mais do que divino, pois não existe antes dele e não há nada que o domine. Não existe nada antes dele. Tá? Portanto, ele existe antes. Então ele está dizendo o quê? Esse aqui existe. Ele existe antes, ok? Antes do tempo e do espaço. Isso aqui é o que os gnósticos tinham de compreensão. Então, basicamente isso aqui, ó, é outro ponto essencial para a gente entender isso aqui, ok? Ele vai dizer assim: não precisa receber a vida, pois é eterno, não necessita nada, é pleno, não possui nenhuma deficiência que possa ser aperfeiçoada, é totalmente perfeito e absoluta completa luz. É ilimitável, que não há nada anterior a ele para limitá-lo, é insondável, já que não há nada anterior a ele para sondá-lo, e é imensurável, pois não há nada anterior a ele para medi-lo. É invisível, pois ninguém nunca o viu. É eterno, existe eternamente, é inefável, já que nada pode compreendê-lo para dizê-lo. Ok? É inominável, pois não há nada anterior a ele para dar nome. É luz, imensurável, pura, sagrada, imaculada. É indescritível, né? Então tá aqui, ó, são várias definições. É indescritível, sendo perfeito em sua incorruptibilidade. Não é perfeito, abençoado ou divino. É muito superior. É ilimitável. Não é corpóreo nem incorpóreo, nem grande nem pequeno. Então, essas definições são definições o quê? Para você entender. São definições, tá, metafísicas. Tá? São definições metafísicas. É claro que existem outras compreensões, existe. Ok? Mas essas definições metafísicas aqui,
ele diz, o uno é a mônada, Deus, tá? O Deus verdadeiro, Pai do todo, é espírito invisível, é pura luz. Ele existe antes do tempo e do espaço, porque nada pode limitar ele. Ok? Então você imagina o seguinte, Robson, eu quero imaginar o seguinte. Eu quero recuar aqui. Nós, como fazer esse processo de compreensão? Porque se você parte do humano para o divino, você não vai entender. Você tem que partir de lá de cima para baixo. Para você entender o terreno, você tem que entender o celeste. Assim como há homem celeste, há homem terrestre. Assim como há corpos celestes, há corpos terrestres, diz o apóstolo Paulo. Então, se você quiser entender um pouco disso tudo, claro, as escolas de mistério tentaram exatamente esconder tudo isso ou manipular tudo isso para justificar coisas que não são muito precisas, né? A teosofia vai falar do uno, vai falar da mônada, vai falar, tá? Bem com uma diferença, às vezes sutil, mas é na sutileza que está as coisas, né? Ele é completamente outro, né? Jesus vai dizer, é totalmente outro, né? Então ele é transcendente, imanente e ao mesmo tempo transparente. Essas são três qualidades incríveis, do qual Jesus vai falar a respeito do uno, da mônada primordial, que eu coloquei lá, o átomo primordial, mas eu estou falando do átomo como no sentido de algo assim que basicamente está bastante superior. Nós vamos ver aqui uma imagem. Veja, eu não vou me deter muito em alguns aspectos do texto que nós vamos ler. Por quê? Porque isso aqui é uma aula inaugural dessa série, e eu não pretendo aqui dar logo respostas a todos os questionamentos, ok? Tá? Então a gente vai ao longo do tempo aprendendo muita coisa, certo? Então vamos lá, aqui ó. Então se a gente pudesse definir, olha, o centro dessa aqui, ó, ok? Vamos supor que a gente pudesse definir, né, alguma coisa aqui, tá? Então olha aqui o núcleo central aqui, tá? Você vai vendo que vai mudando de cor à medida que isso vai se expandindo, tá? Ok? Aí, se você, ó, de repente você quer tirar uma foto, uma selfie aí, uma coisa para, né, para ajudar aí, então tá aí, ó, ok? Aproveite, ó, ok? Muito bem, ok? Aqui, ó. Então assim, né? Vamos lá. Aqui o texto vai falar do termo, tá? Ele vai usar um termo aqui, pessoal, né? Eu vou até marcar aqui, porque eu quero marcar com vocês aqui, tá? Vou marcar aqui. Então aqui ele vai usar o termo o uno, ok? Mas o uno não é o mesmo uno, é porque esse material norte-americano, tá? Provavelmente uno equivale a um termo latim, tá ok? Uno, tá? É um termo latino, certo? Ok? Então vamos supor que esse seja um termo latino, em latim, ok? Aí nós vamos bem aqui, vamos lá, ele vai dizer assim, conforme representado na figura que a gente viu aí agora acima, tem formato ovoide semelhante a um ovo. Vamos lembrar que a cosmologia de diversos povos fala exatamente do ovo cósmico, tá? Inclusive
a cosmologia védica fala também disso, né? Que o cosmos surge a partir do momento em que esse ovo explode. Então, né, ele começa a surgir tudo que nós potencialmente sentimos, mas também potencialmente aquilo que não vemos, não sentimos, né, etc. Tem formato ovoide semelhante a um ovo com uma metaestrutura em camadas semelhante a uma cebola, tá? Com limites difusos separando os domínios. Todo o uno é um pleno. Pleno está também uma palavra em latim, né? Plenitude, né? Ilimitado. Tá? A combinação do espaço, incluindo a matéria. Então ele está dizendo que o uno, por que ele é pleno? Porque nele já está ali contido, de certa forma, tá? Ok? A plenitude, está ali o espaço, está ali o princípio da matéria, tudo está ali, tá? Incluindo a matéria energética organizada como supercontínuo, né? Supercontínuo são termos, pessoal, que são aplicados muito nas ciências que a gente estuda, principalmente nos aspectos das teorias da física clássica e da física moderna, principalmente da física quântica. Tá? O pensamento como energia potencial infinito pode, através da emoção, que também é uma forma de energia, e da intenção, trabalhar em interconectividade e em singularidade ou em uníssono, respectivamente, manifestar-se na matéria. Quanto mais densa a energia, mais trabalho será feito para que ela se manifeste em certos níveis. Vocês criam o que desejam apenas com seu pensamento, emoções e intenções, enquanto que a nossa densa realidade aqui na Terra, muitas vezes precisamos tomar medidas adicionais para que as coisas se manifestem no mundo físico. Para entender como funciona o Uno, precisamos fazer um tour por cada um dos 7 superdomínios, ou por um por um, para ver o que existe e qual a função. Isso foi feito através do ENS, tá? Depois eu vou explicar o que significa essa sigla aí. E com a ajuda de certos seres extraterrestres. A seguir estão as conclusões tiradas pelos cientistas envolvidos. Essas experiências, muitas vezes, mostram-se muito coerentes entre si. E se 6 e 7 pessoas percebem e experimentam a mesma coisa, a coisa semelhante à evidência depois de um tempo será considerada bastante sólida. Então vejam bem, quando vocês ouvem ele falar nesse tom de linguagem, eu vou aqui usar aqui para apagar agora aqui, apagar, tá? Certo? O Uno, tá? Certo? Aqui, ó. Ok. Vou botar mais aqui, vou deixar de transcrever bem aqui. Então aqui nós temos o Uno, né? Certo? Ok? Esse Uno, ele vai fazer um processo de expansão. Ele vai fazer surgir o novo. Tá? Ok? Vai fazer surgir a enóia. Ok?
e vai fazer surgir o Logos. Ok? Então você imagina que você não vai ver, claro, o cientista dizendo isso, mas essa figura aqui é o Pai, essa figura aqui é a Mãe, e essa figura aqui é o Filho. Isso segundo o entendimento, tá, dos gnósticos. Então esse aqui é o Uno, que nós já explicamos quem é essa figura, ok? Aqui, alguns gnósticos vão chamar de Pai, vão chamar de Bitos, tá? Ok? Aqui vão chamar de Barbelô. Aqui vão chamar de Logos, de Filho, tá? Então, aqui seria a mente, ok? Aqui seria o primeiro pensamento. Aqui seria o pensamento em ação. Ok? Então você vê que isso aqui constituirá o núcleo, diríamos assim, central do pleroma, tá? Ok? É isso aqui que vai constituir o núcleo central do pleroma. Por quê? Porque daí vai se originar todo o resto dos aeões. Aqui, ó. Ok? Então você vai entender que é a partir daqui, tá? Vão surgir os outros aeões, tá? Ao redor dessas realidades aqui. E aí isso aí eles vão chamar de pleroma. Tá? Eles vão chamar de pleroma. Por quê? Porque é a plenitude. Ok? É isso que eles vão chamar de pleroma, com o surgimento dos outros aeons, das outras divindades aqui nesse núcleo central. Tá? Então é preciso a gente entender isso aqui, que é exatamente o que Jesus vai explicar aqui. Né? Porque quando ele chega aqui numa parte, ele vai dizer bem aqui assim ele começa, olha, bem aqui, ó, bem aqui para você ver, olha aqui, ó, ele vai começar a falar sobre a Barbelô, o primeiro poder, tá? Por quê? Porque ele vai dizer assim, o Pai contempla a si mesmo na luz que o circunda, ele é a fonte da água da vida que dá origem a todos os aeões de todos os tipos. Tá? O perfeito fita a sua própria imagem, contempla na fonte do Espírito, apaixona-se pela água luminosa, esta fonte pura luminosa, a água que o envolve. Seu pensamento é noia, tá? Se tornou ativo, assim surgiu aquela que apareceu na presença do Pai, uma luz resplandecente. Ela é o primeiro poder, tá? Ela precedeu tudo e veio da mente do Pai, como pronoia do todo. Como pronoia é noia, tá? Pronoia, primeiro pensamento. Sua luz semelhante à do Pai, ela é o poder perfeito, a imagem do Espírito virgem, visível, que é perfeito. Ela é a Barbelô. Então ele já fala especificamente sobre o surgimento da Barbelô. Ok? Então, algumas pessoas começam a dizer, bem, então houve ali um princípio, né, em que se deu, né, um certo desenrolar, um certo desenvolvimento
né, de todas as realidades. Então, nesse mundo metafísico chamado pleroma, é aí que está a grande sacada dos gnósticos, tá? Por quê? Porque você vai dizer assim, bem, mas isso daí a gente encontra também, Robson, tá? Lá em Damásio, né? Ele explicando sobre a relação do inefável, né? Ele vai falar, né? Sempre que falamos de algo, demonstramos alguma coisa sobre algo. No caso do inefável, não demonstramos algo além dele, e nem mesmo demonstramos apenas nossa ignorância em descrevê-lo, que é a única coisa a ser demonstrada. Tá? E agora, mesmo assim, não estaríamos tentando dizer algo sobre ele? Quando omitimos alguma opinião sobre ele, não estaria ele se tornando objeto da opinião? Como diz Aristóteles, nossa opinião é apenas sobre o que ele não é. Tá? Portanto, se estamos certos, então aquilo que falamos aqui é verdadeiro. Então, nossa opinião sobre inefável é verdadeira. Tá? Se estamos certos, ou se falamos que aqui está correto, o nosso objeto completamente incognoscível. Tá? Sabemos que ele não é totalmente incognoscível, mas também não é falso, pois ele é diferente da falsidade, mesmo sendo um não ser. Tá? Nossas declarações lidam com as nossas privações sobre algo que é, ao menos relativamente, não existente. A deficiência aqui presente é da nossa existência, presa à forma, tá? Como no caso da luz e da ausência da luz, que chamamos de escuridão. Caso não houvesse luz, também não haveria escuridão. É igual ontem, quando eu expliquei sobre a sombra, né? Por que existe sombra? Porque existe luz. Só existe a minha sombra aqui, olha, lá está lá, minhas mãos lá atrás, ó. Por quê? Porque existe uma luz aqui à frente. Quem assistiu a série anterior vai ver que exatamente por que o fora, né? E então a gente diz que aqui é um universo antimatéria, ok? Antimatéria. Esse é o universo antimatéria. Aí fora dele aqui, pessoal, fora do pleroma, o que é que existia fora do pleroma aqui? Eu vou riscar aqui. Tá? O que é que existia fora? Fora do pleroma existe apenas sombra, que eu já expliquei aí num outro vídeo, tá? Ou como eles chamam de quenoma. Tá? O pessoal da Bíblia chamava de terron, ok? Alguns chamam de éter, abismo, ok? Então há vários nomes para se descrever isso aqui, tá, pessoal? Certo? Caos é outro termo que é muito usado, né? Então você vai ver que ao redor disso aqui o que existe? O que existia? O caos, o quenoma. Então, se existe aqui uma luz, tá? Fora dessa luz existe alguma coisa que se chama sombra. Ok? É isso que o Damásio está exatamente falando aqui. Tá? Aqui, ó. Sobre os primeiros princípios. Então, ele vai dizer muita coisa, né? Ele vai dizer... e o que isso significa? Não cremos nós que estamos já cônscios, né? Cônscios do que é o inefável e um não ser? Sobre isso já falamos anteriormente, algo que já adotamos. Resumindo, algo que é
algo que é vazio já está em nossa opinião sobre algo que é indefinido, ou seja, é vazio. Há coisas que não existem, mas como assim formamos ideias sobre elas como se existissem. Ideias que baseiam a imaginação ou são apenas inventadas, como por exemplo, sobre a expressão de que o Sol é do tamanho de um pé, quando na verdade não é esse o tamanho. Está dando um exemplo, né? Certo? Então, por exemplo, Damásio, tentando fazer essa explicação aqui, o Plotino vai também falar sobre os três princípios, né? Ele vai falar, inclusive, também sobre o Uno, mas vamos lembrar que o Plotino ele vai discordar, né? Aqui na página 115, vou pegar aqui, né? 115, pessoal, vou pegar aqui. Ele vai dizer assim, ó, Plotino, é pelo Uno que todos os seres são seres, tanto os seres que são seres no sentido primeiro do termo, quanto tudo que diz fazer parte de seres, de qualquer maneira que seja. O que então poderia realmente ser, senão o Uno? Se é verdade que, privados do Uno, que é o seu predicado, tais seres deixem de sê-lo, pois não há exército se ele não for o Uno, não há coro nem rebanho se eles não forem unos, mas também não há casa ou navio se não possuírem unidade. Se a verdade que a casa é una, que o navio é uno, e se essa unidade for tirada, deixa de haver casa e navio. Tá? Então ele está falando exatamente, dando uma explicação sobre o Uno. Tá? Então, ele vai dizer assim, o Uno é diverso delas, né? Pois é o corpo. O Uno não são idênticos, mas o corpo participa do Uno. Em segundo lugar, embora não seja composta de parte, a alma é múltipla, pois tem várias faculdades, razão, desejos e percepção. Tá? Aí ele vai fazer a diferença dessa questão do Uno. Né? Então, você vê que os gnósticos, eles não partiram de uma invenção, né? Eles partiram da ideia da existência, tá, de alguma coisa que já existia na filosofia helênica. Então, no primeiro século, segundo século do cristianismo, eles já tinham conhecimento de várias ideias platonistas e ideias do Plotino, né, ideias que vai ser muito utilizada também, né, de Pitágoras, etc. Tá? Mas vamos lembrar que eles pegaram e deram um sentido específico para aquilo ali. Um sentido específico cristão, porque os gregos, eles tinham seus deuses, eles tinham aquelas divindades lá, os Zeus, o não sei quem mais, tá? Os romanos a mesma coisa. Então os cristãos começaram a pegar aquelas ideias e modificar essas ideias, dizendo, não, mas nós vamos partir de um princípio de que o Uno, aí eles vão falar das emanações, tá? Emanações, porque tudo que acontece aqui dentro são emanações, ok? Tudo que vai surgir aí dentro vai ser emanações. São emanações dessa unidade que é o pai, a mãe e o filho, tá? Isso seria o núcleo central de todo esse aspecto, ok? Então, potencialmente, ali já havia o que nós chamamos de princípio da matéria, evidentemente, porque nada antecede a matéria, não pode existir algo que não tenha matéria, pessoal. Porque aí você vai entrar num delírio
porque as pessoas fazem separação de energia e matéria como se... mas a matéria, Robson, ela é algo que ocupa espaço, tem massa, etc. e tal. É isso que nós estamos falando. A energia não, a energia não tem. Não, você pode falar especificamente de densidade, tá? A matéria vai mudando de densidade por causa de frequência e vibração. Então aqui dentro, com certeza, a matéria já existia, mas numa densidade diferente por causa da frequência e da vibração, que é totalmente diferente aqui. Aí você não vai, né? Então, como era que os gnósticos faziam? Para definir o que era Deus, eles exatamente faziam uma definição do que não era, do que não podia ser Deus. Então, por isso que eles descartaram Deus do Antigo Testamento, porque eles diziam, se isso daí é Deus, então existe algo muito diferente dele. Então, eles começaram a fazer, a dizer o que Deus não era, para tentar compreender como ele era. É bem diferente. Você pode definir uma pessoa dizendo o que ela é, e é muito difícil de você definir uma pessoa dizendo o que ela é, mas você pode definir uma pessoa dizendo o que ela não é. Ou aquela pessoa ela não é mal, ela não é corrupta, ela não é desonesta, ela não é egoísta, ela não é... Então, se você está dizendo que ela não é essas coisas, é porque supostamente ela é o oposto disso. Ok? Certo? É por essas razões que os gnósticos descartaram o Deus do Antigo Testamento e chamaram ele de demiurgo, porque o consideram um não Deus. Um não Deus. Ok? Tudo bem. Então vamos voltar lá para o nosso texto, né? Então ele diz assim, né? Para entender como funciona, não precisamos fazer um tour, né? Pelos 7. Então vamos lá. Ele vai começar aqui falando o seguinte: esse superdomínio, né? Superdomínio primo causal, tá? Este superdomínio é a camada externa do uno, tá? A sua função é a criação do pensamento como outras duas funções adicionais: manifestação de matrizes de pensamento e transformar a cadeia causal descendente. Então, o que ele está falando? Que o uno, tá? Como é que ele gerou o pai? Então, vai lá. Como é que ele gera, como é que ele emanou o pai? Pensando no pai. Ok? Como é que o pai... Deixa eu pegar a preta aqui. Como é que o pai fez esse processo aqui para cá, para a mãe? Através de um processo chamado processão. Tá? Como foi que o uno fez esse processo para cá, para o pai? Foi por um processo chamado emanação. Tá? Não sei se vai dar aqui para escrever tudo, mas emanação, tá? E como é que surge a figura do filho, tá? É porque o filho ele é o que? A unidade desses dois seres, então ele vem por geração. Ok? Então, emanação, olha aqui, ó. Processão, emanação e geração. Tá? Cada ser aqui, tá? Então, esse aqui, ele é gerado, não criado. E todo o resto dos aeões aqui dentro, que você possa imaginar, nessas figuras aqui que eu vou colocando bolinhas aqui, você pode dizer o seguinte: eles são o quê? Todos emanados. Todos vão ser por processos de emanação. Ok? Todos.
É como se fosse um processo de duplicata. Mas como é que ele fazia isso? Pensando. Como é que ele gera os outros aeões? Pelo pensamento. O Uno gera os aeões pelo pensamento, assim como o Pai. O Pai é a mente. Então, se existe a mente, existe um pensamento. Tá? Então, quem é que faz com que ele aqui faça, né? E, na verdade, quem produz, quem gera aeões, são eles três numa unidade perfeita. Então, eles vão gerar os aeões. Através do quê? Do pensamento. Né? A física quântica explica isso aí, dizendo muitas vezes que a gente tem poder de fazer, diremos assim, de criar realidade. Mas, na verdade, nós não temos poder de criar realidade, nós temos poder de emanar realidade. Eu acho que muitos de vocês já ouviram falar, por exemplo, não sei se aqui vai dar de escrever, vai. Vocês já ouviram falar de egrégoras. Tá? Ok? Essas egrégoras, o que é egrégora? É como se fosse o inconsciente coletivo. Tá? Vou escrever aqui. Vamos ver aqui. É como se fosse o inconsciente, vocês vão entender, eu vou abreviar, tá? Coletivo. Que o Juncker, né? Ele falava muito do inconsciente coletivo, é a mesma coisa que a egrégora. Por quê? Porque você tem a capacidade, ora, se nós somos seres espirituais ou metafísicos também, então nós temos uma dimensão metafísica, ok? Nós temos uma dimensão moroncial ou extrafísica e temos uma dimensão física, certo? Então nós temos determinadas capacidades que estão longe de ser, por isso quem vem acompanhando o canal sabe, por que foram anulados determinados aspectos do nosso DNA. Por quê? Porque, né, talvez existissem em nós capacidades divinas muito além, tá? E nós vamos ver ao longo dessa série uma informação muito importante que o livro de Urântia vai dar sobre Adão e Eva, que eu já falei sobre Adão e Eva aí, né? E de como Adão e Eva tinham que vestir determinadas roupas. Por quê? Porque o corpo deles brilhava muito intensamente. Como eles não podiam cobrir a cabeça, existia uma espécie de iluminação na cabeça deles, né? Por isso é que, quando vocês vê fotos de santos católicos, você vai ver aquela aureola, né? Indicando ali a luz, né? Mas precisamos ter muito cuidado, porque nem sempre isso tem um significado de luz. Desculpa dizer, tem muito mais a ver com o Saturno. Tá? Se vocês verificarem aquele negócio ali, é os anéis de Saturno. Então a cabeça é o Saturno, e então, ok? Por quê? Porque está ligada à figura do demiurgo. Então, não por isso que você tem que diferenciar o que os gnósticos falavam do que essas sociedades secretas falam. Porque elas não estão se referindo a esse ser aqui, não. Elas estão se referindo ao demiurgo, porque elas consideram que o Gadu é aquilo que tem mais próximo de Deus. Então, né? E aí tem um X aqui. Por que eles descartam tanto Jesus? Gente, toda a campanha feita contra Jesus de Nazaré ao longo dos séculos não foi de outra maneira. As fontes foram para quê? Para não destituir o demiurgo, porque Jesus chegou para tomar o lugar dele, e não, ele disse não vou entregar meu lugar.
Então, o que é que começa a fazer? Vamos dizer que Jesus é apenas um homem, tá? O Gadu, o deus dos maçons, é aquilo que eles dizem que como se fosse é o Jeová do Antigo Testamento, tá? É como se fosse a manifestação de Deus na Terra, do Uno, que eles vão chamar de Ain Sof, Ain Sof Aur, tá? Presta atenção nisso. Então, muitas vezes eles criam confusões para tentar fazer com que a gente pense que não. Então, ao contrário, tá? Jesus é a emanação desse ser aqui, ó. O demiurgo não emanou daqui. O demiurgo vai surgir a partir de Sofia aqui dentro do Kenoma, do caos. Por isso ele vai ser chamado de Aldabaoth, o filho do caos, porque ele foi gerado lá na região onde que essa região aqui, pessoal, é a região aonde está o que? Aqui está essa região aqui, ó, é a matéria e a energia, ok? Escura. Certo? Aqui, ó. Eu já mostrei isso em outro vídeo, mas sempre é bom a gente relembrar, porque quando a gente estuda pedagogia e a gente vai estudando os métodos pedagógicos, né, a gente compreende que o aluno não decora uma coisa simplesmente por você falando uma vez. Não existe isso. Tá? Então, imagens ficam mais gravadas do que palavras, ok? Daí a minha necessidade de sempre estar escrevendo, mostrando aqui tal, né, alguma coisa, certo? Então, vamos entender isso aqui, tá? Essa é apenas a inauguração da nossa série. Então, as informações do limite, diz ele, do pensamento, tá, são, portanto, enviadas através de um efeito cascata descendente, que é aplicado igualmente nos próximos 5 superdomínios inferiores, da seguinte ordem: cada um deles será analisado separadamente em sequência: pensamento, tá, unissônico, logomórfico e sintonicodifusivo, tá? São palavras meio complicadas, que é metafísica, né? E templaico, tá? Então ele vai falar aqui que existem 5, tá? Essas 5 formas: B, C, D, E e F, ok? A figura abaixo, aqui, essa figura aqui, ó, isso aqui, olha aqui, ó, aqui, ó, tá? A figura abaixo mostra uma série, como seria uma matriz de pensamento no seu ponto inicial e o resultado e a essência do pensamento que ela está produzindo, tá? No pensamento é efeito instantâneo e será explicado com mais detalhes nas próximas subseções. Então, 4.12 ele vai falar aqui sobre os superdomínios do pensamento. Ele diz: os superdomínios do pensamento, domínios do primordial causal, tá, e de pensamento trabalham em uníssono para impulsos criativos que se tornam essenciais e matrizes de pensamento simultaneamente, em paralelo. As 2 funções principais do superdomínio do pensamento são: tire uma foto precisa do pensamento, gravar som associado ao pensamento. Então, quando você dá uma analisada nisso aqui, nesse mundo aqui, eu quero encontrar espaço para me poder escrever sem ter que apagar aqui, mas o que é... Deixa eu ver aqui para cá, tá? Aqui, pessoal, eu vou puxar um núcleo bem daqui, assim, ó, tá? Eu vou puxar um núcleo daqui, vou levar aqui, assim, ó. Não sei se você vai
observar aqui, tá? Eu vou fazer aqui uma seta. O que é que existia aqui dentro do pleroma? Luz, primeira coisa, tá? Som, movimento, ok? Então isso aqui se chama, ok? Eu vou separar aqui, campo de informação primordial, tá? Campo de informação primordial, certo? Que vai, olha que eu vou sair daqui, aparecer, sair, aqui ó, tá? Então o que existe aqui dentro? Luz, som, movimento, ok? Então os seres que aqui estavam, dentre eles o antropos, o humano primordial, tá? Eles viviam dentro dessa região chamado, né? Por que o demiurgo, pessoal, ele não cria nada que não tenha já existido. Ele não tem esse poder do pensamento criativo, tá? Ele não tem o poder de criar, apesar de ser um ser, diríamos assim, dentro da nossa realidade, nós diríamos assim, é um pseudo-deus, mas ele não tem poderes de onisciência, onipresença e onipotência, porque só aqui dentro tem onisciência, onipotência e onipresença, tá? Esses seres aqui têm onisciência, onipotência e onipresença. Por quê? Porque esses aqui, eles geram realidades a partir do que eles pensam. O poder, a magnitude desses seres aqui, que nós chamamos de Deus original mesmo, né? Que Jesus chamou de Pai. Jesus chamou de Pai esse aqui, tá? Essa emanação aqui, né? Porque é tão difícil de definir o uno que Jesus preferiu usar um termo muito simbólico na época dele, que era o Abá, né? Então ele usava, quando ele pronunciava o nome Pai, ele usava o aramaico, Abba, né? Então o apóstolo Paulo vai dizer, inclusive na carta dele, que o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza e nos ensina a chamar Abba Pai. Ora, quem é que nos ensina a chamar Abba Pai? Geralmente, vamos tomar a nossa vida familiar, é a mãe. Não é não? Você já tem filhos? Você sabe muito bem que a mamãe chega e diz assim, ó, lá vem o papai, chama papai, chama papai. A primeira palavra que a criança aprende, na verdade, ele aprende mamãe, mas ele aprende papai. Porque a mãe fica orientando ele a dizer papai. Por quê? Porque é uma coisa da identidade de uma criança, ok? Papai, né? Então quem é o espírito? O espírito é a mãe que vem a nós e nos ensina a dizer Abba Pai. Há um ser que Jesus definiu assim porque era muito difícil, né? Tanto é que se você lê o Piste Sofia, ele vai falar de véu que tira para cá, véu que sai para ali, vai para não sei o quê, e muita gente pega essas coisas todas e começa aí, porque tem que ser de sociedade secreta, sociedade iniciática, para poder compreender, porque não sei o que, não existe nada disso, pessoal. Jesus nunca falou coisa nenhuma oculta. Agora, ele tinha uma maneira de falar com o povão e outra maneira de falar com os 73 e outra maneira de falar com os 12, mas nunca para esconder nada. O objetivo não era esse, ele contava uma parábola e depois, claro, ele explicava a parábola para o pessoal lá,
que estavam mais próximos dele, para os discípulos. Ok? Porque era um método pedagógico. Ele é um mestre. Ele era um rabino, tá? Helênico. Conhecia as culturas. Então, quando ele faz essas explicações sobre o Pai, e aí o que foi que aconteceu no cristianismo? O cristianismo pegou a ortodoxia e disse que Jesus estava chamando de Pai por Jeová. E eu já vi também, né, canal aqui de pessoas famosas, escritores famosos, dizendo que Jesus é filho de Jeová. Não é filho de Jeová, pessoal. Nunca foi. E a gente mostra isso, tá? A gente vai mostrar exatamente isso. Jesus não é filho de Jeová. Ok? Certo? Os próprios Anunnaki, nas tabuletas sumérias, dão a entender que existiam seres superiores a eles, só para vocês terem uma ideia, mas não vamos chegar lá ainda, né? Sobre esses aspectos aí, tá? Vamos chegar lá. Tem muita coisa nessa série chamada A Gênese, tá? A história humana na Terra, porque a gente vai dar uma continuidade para a gente não alongar aquela série passada, mas nós vamos ter outras características nessa série aí. Então, você vai tendo a atenção, ok? Então, quando a gente volta para cá, né, ainda que a linguagem seja muito difícil, tá? É o caminho, pessoal, não tem outro jeito, tá? Este superdomínio também tem como função investir em impulsos criativos, originados nos superdomínios primo causal, quer dizer, a causalidade, pessoal. Não é casualidade, não, é causalidade, ou espaço-tempo. Este investimento de impulso criativo tem a qualidade de constituir um todo, tá? Distinguível e coerente para que possa ser, tá? Compreensível com o conceito, tá? Em palavras mais simples, isso significa que um pensamento é enviado para o espaço-tempo, tá? Por exemplo, sendo processado lá, é enviado de volta para ser processado, né? Uma vez tirada uma foto, precisa do pensamento original. A segunda função principal entra em ação automaticamente. Então, o pensamento é instantaneamente movido para os superdomínios logomórficos. Tá? Logo tem sentido de logos. Mórfico, de morfê, de mudança. Tá? Campos mórficos. Então, aqui ele chama de logomórficos. Tá? Mas a gente pode também usar o termo campos mórficos, né? Os campos mórficos, ok? Transformação de significado mórfico, tá? O sinônimo difusivo, sintônico, ajustado para a mesma frequência ou uma frequência específica, ok? Também lá na figura que a gente viu acima, ilustra como os campos de envolvimento do domínio do pensamento aparecem como uma superfície plana, sem características principais, além da marcação da essência do pensamento, que pode ser vista como uma linha através dos superdomínios primo causal. Tá? Ok? O pensamento, em geral, esse processo pode ser comparado a um disco rígido de computador gravando um arquivo em um disco. Então, em resumo, o que podemos ver, não só os superdomínios funcionam de forma descendente, mas o pensamento, à medida que é processado através dos domínios, manifesta-se então no seu superdomínio mais baixo, que é o espaço-tempo, e é enviado de volta aos domínios novamente após terem sido processados, manifestados e acionados. Consequentemente, o único pensamento, tá, eventualmente,
se torna experiência. Essa experiência faz parte e compartilhada e acessível a qualquer entidade evoluída o suficiente para perceber a informação. Ok? Certo? Metafisicamente falando aqui, se me permitem, significa que é preciso estar na mesma frequência ou acima para ser capaz de receber e interpretar o pensamento. Ok? Então vejam, se você der uma olhada aqui, você percebe que tem um negócio aqui bem interessante aqui. O que é que tem de muito interessante aqui? Tá? Porque tudo aqui é como se fosse uma área mental. Porque o Uno aqui pensa e o pai aparece. O pai pensa e procede a mãe. Tá? O pai e a mãe pensam, tá? E fazem a geração do Logos. Então todo o processo aqui é mental. E aí eles estão ligados por processos de pensamento. Deixa eu ver se eu consigo fazer. É como se aqui, vou fazer aqui uma coisa aqui, tá? Aí aqui, aqui e aqui, ok? Então o processo de pensamento, olha só, o Uno, com coisa e tal. Aí já, aí vem bem mais aqui, vem outro, aqui vem outro, aqui vem outro, aqui, outros seres, né? Aqui vem outro, aqui tem outro Éon, a Éon, aqui tem, né? Aqui também. Então, o que é que eles vão se ligando? Eles vão se ligando por meio de pensamento, de circuitos mentais, ok? É como se fosse uma teia de aranha, pessoal, tá? Que vai se formando e vai se unindo aqui, ok? Então, vai aqui, vai para cá, né? Vai aqui, e assim por diante. E eles também vão se ligando entre eles. Então é circuito mental, tá? Circuito de pensamento, tá? E isso ali, isso aqui, pessoal, é o que, em tese, existe no mundo da metafísica. Foi assim que funcionou aqui. Ok? Mas, no entanto, o pleroma, pessoal, era essa concentração aqui, não tinha nada que para cá. O que existia para cá era o terron, era o abismo, o caos, era o que existia fora desse parâmetro. Correto? Tá? Isso também tem um ensino particular a nós. Por quê? Porque o que vamos ver aqui. Vamos ver. Essa matéria aqui, eu vou chamar aqui, ó, matéria amorfa. O que é essa matéria amorfa? Pessoal, a matéria amorfa é uma matéria onde tudo já basicamente existe. Só que você precisa acessar, tá? Você só pode se você acessar, ok? Então você é um serzinho aqui, você vai acessar esse campo aqui. Via o quê? Via sua mente. Então o que existia aqui fora era uma matéria amorfa. Que nós poderíamos dizer uma matéria potencial. Vocês se lembram da... Tinha potência, mas não tinha ato. Ok? Não tinha ato. Uma coisa é um pedaço de madeira ter potencial para se transformar numa mesa. A outra coisa é o ato que você vai fazer para transformar aquela madeira na mesa. Você mudou a forma, mas a substância é a mesma. Você está me entendendo? Então aqui era um potencial a vir a ser. Ok? Mas faltava o ato. Tá? Faltava o ato para fazer o quê? Para gerar o quê? A forma. Ok? Dá para ler aí?
Então, para gerar a forma. Então, o ato, a potência, né? Você, com o ato, potencializa e gera a forma. Ok? Era isso que faltava. Aqui fora, era essa matéria amorfa que existia. Aí você vai entender por que quando a Sofia, tá? Certo? A Sofia está bem aqui. Vamos supor que esse ponto seja a Sofia, tá? A deusa Sofia, ok? Vamos lá supor, ok? Esse ponto aqui seja a Sofia. Na hora que a Sofia cai aqui dentro, pessoal, dentro dessa região aqui, ó, do terron, que é, tá? O que é a matéria amorfa, essa matéria aqui, ó, certo? Na hora que ela cai aqui, o que a Sofia faz? Ela cria a parte, ela, pelo ato dela aqui, tá? Ela gera uma potência e cria uma forma, tá? Então, portanto, ela gera uma substância, tá? Eu não vou escrever aqui porque não dá para ver lá. Ela gera uma substância, tá? Aqui, ó. Ok? Você está entendendo? Então, a matéria, existia a matéria amorfa lá, quieta, o caos, o kenoma. Mas na hora que a Sofia vem para cá e ela chega nessa região, ela pega, pelo ato dela, tá? Aqui já existia uma potência de vir a ser, mas faltava o ato. Na hora que ela gera o ato, ela cria a forma e a substância, tá? E a substância. É aqui que ela vai dar origem ao demiurgo, tá? Por isso que o demiurgo vai se originar aqui nessa região, tá? Ok? Que vocês não vão ver, tá? Eu nem vou escrever porque aqui nessa região aqui, essa região aqui, ó, do caos, gera o demiurgo. Por que o demiurgo surge? Ele é chamado filho do caos, porque ele vai vir a partir dessa matéria amorfa, tá? Essa matéria amorfa tinha potência, mas faltava o ato. Na hora que a Sofia pratica o ato, ela dá forma e substância a um ser, tá? Forma e substância a um ser que vai se chamar Yaldabaoth, o demiurgo, que não é um deus no sentido pleno da palavra. Ele não é onisciente, ele não é onipresente, ele não é onipotente, ele não é eterno, tá? No sentido pleno da palavra. Então, o que é que acontece? Esse ser, pessoal, é que vai, e a Sofia, o que é que ela faz? Ela esconde ele aí, porque ela não poderia levar ele lá para o pleroma. Por quê? Porque ela gerou ele a partir de um pensamento. E o pensamento da Sofia, vocês estão entendendo a metafísica? O pensamento dela estava tão conturbado que ela gerou um ser deficiente. E este ser deficiente, porque ela tinha gerado sem a contraparte dela, quem era a contraparte da Sofia? O Cristo. Mas aí ela não... ela gerou só. Aí esse ser chamado Demiurgo saiu de forma deficiente. Ele tinha a cara de leão, corpo de serpente, que os gnósticos falam, né? Então ele seria o primeiro ser extraterrestre, tá? Porque tudo que está aqui é extraterrestre, tudo que está aqui é alienígena, se você quiser entender nessa palavra, tá? Certo? Então, a Sofia deu vida a esse ser, e ele nasceu deficiente, e ela pegou, foi embora, escondeu ele. Ele olhou para um lado, para o outro, viu, pensou que ele era sozinho, e ele pensou que só existia ele. Então foi a partir daí que ele começou a criar as coisas. Por quê? Porque ele tinha o poder da mãe dele, e ele começou a pegar essa matéria amorfa aqui e transformar e modelar. Então ele é um modelador. Ele não é um criador, ele modela as coisas.
Ele é um imitador. Então a mente dele conturbada gerou coisas conturbadas. Tá? Por isso que o nosso universo é chamado de Matrix, tá? E que os védicos chamavam de Maya. Essa Maya quer dizer uma ilusão. Por quê? Porque isso aqui fora é ilusão. É uma matéria ilusória. Ok? Então você já imagina como é que isso, você pega isso aí e capta para a sua vida. Né? Porque o nosso mundo está uma desordem, não um caos, uma desordem. Você sabe que os maçons têm um código. Tá? Eles dizem o seguinte: depois do caos vem a ordem. Porque eles entendem caos como uma confusão, depois as coisas são ordenadas, colocadas. Porque os maçons trabalham com uma pedagogia muito simples, pessoal. Eles criam a confusão e depois eles mesmos apresentam o remédio para aquela confusão. É o que eles estão fazendo lá na Ucrânia, é o que eles estão fazendo lá em Gaza. Eles estão criando uma confusão, eles mesmos, para depois eles virem para a sociedade apresentar a própria resposta. Então, eles geram caos e depois eles criam a ordem. Sempre que eles querem fazer alguma mudança no mundo, é assim que faz. Tá? Certo? Então, isso se você pegar para a sua vida pessoal, por que a sua vida está em desequilíbrio? Porque você está acessando matéria amorfa, tá bem aqui? Matéria amorfa, e o seu pensamento, essa matéria amorfa tem um potencial de vir a ser, mas os seus pensamentos, que são atos, dão forma e substância às coisas. Ok? E isso não é novidade nenhuma. O pessoal da física quântica acharam que encontraram o Santo Graal, né? Mas não é não, pessoal. Tá? Isso é o que ocorre, na verdade, no mundo metafísico. É por isso que eu digo, as pessoas que não entendem o mundo metafísico não vão entender o mundo físico. Porque o mundo metafísico está associado a esses seres aqui. O mundo físico está ligado ao Yalda Baoth, que usou, tá, do seu pensamento para modelar as coisas a partir dessa matéria amorfa. Tá? E aí ele resolveu modelar o universo, criou um universo para ele, e tá ok? Criou os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins, ele criou tudo parecido com o que ele supostamente acreditava existir aqui. Tá? Inclusive o próprio humano, ele tentou imitar o daqui, certo? Então ele foi modelando as coisas. Então o que é que nós somos? A sombra de uma realidade. Nós não somos essa realidade. Tá? É por isso que nós temos preso a uma matrix, a um mundo holográfico, a um simulador criado pelo demiurgo. Como ele não tem acesso para entrar aqui, ele não pode vir para cá. Tá? Nem os seres deles. Por quê? Porque é muito simples. Quando surgiu isso aqui, quando o demiurgo surge, cria um desequilíbrio, né? Então, o que eles criaram? Eles criaram uma espécie de barreira, que alguns gnósticos vão dizer que, na verdade, é a cruz. Tá? Então, abaixo daqui, ou então o mar primordial, né? Então, abaixo daqui está todo o mundo da matéria. Tá? Certo? E o universo moroncial está também. Agora, só que o universo moroncial, como ele tá? É o universo onde o demiurgo mais tem acesso, tá? E o mundo material, ele pouco se apresenta aqui. Então, eles criaram um limite e ele não pode voltar. Acima desse limite aqui só está a Sofia com o Cristo.
E eu já falei sobre isso, ok? Correto? Então, é lá, esse limite aí, imposto, ele não pode ultrapassar. Tá? Então, ele não pode ir para além do universo que ele criou. Só que chegará um momento em que tudo será restaurado, inclusive a ordem das coisas. Agora, vocês sabem que esse mundo é do mundo da antimatéria. Então, nós temos uma parte daqui que é a centelha divina, o Espírito. Que o Espírito encapsulou a centelha divina. Por isso, quando Jesus assumiu a forma humana, no momento em que a ressurreição dele, nada mais foi do que o despertar de todo o DNA dele, mas também foi o momento em que a centelha divina explodiu dentro dele e assumiu o controle de todo o ser dele. Por isso que o corpo dele biológico desaparece e passa a existir um corpo, tá? Que se chama corpo de luz, corpo de ressurreição, com o qual ele vai depois falar com os discípulos, com os gnósticos. Toda a história gnóstica é contada depois da ressurreição dele. Por quê? Porque aí ele tem acesso a esse universo aqui, que não está em algum lugar, não sei aonde, ou em algum planeta, em alguma coisa. Não, gente. Ele não está. É como se fosse uma realidade, diríamos assim, paralela, né, a tudo que existe. Ok? Então, eu quero agradecer a você. Bem-vindo a essa primeira aula inaugural de A Gênese, a história humana na Terra. Criação, evolução ou manipulação genética? Forte abraço e até o próximo vídeo.